frente. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Thiago Pavinato. Está começando mais um Linha de Frente. E a gente vai falar aqui dos assuntos mais polêmicos que envolvem o segundo turno dessas eleições que parecem a eleição do colégio da novela Carrossel, com o TSE no papel de professora Helena. Os nossos convidados de hoje são Caio Mastrodomênico. Boa tarde, Caio, como vai você? Temos aqui o nosso comentarista Leonardo Grandini. Como é que você está, Léo? Tô bem, graças a Deus, o senhor. O senhor está no céu? Se estiver, eu estou bem. Senhor me envelhece. E falando em senhor, tenho aqui também Malta Jones. É Malta Jones ou Malta Jones? Não, Jones. Parentesco com o indiano. Claro. Malta Jones, que faz aniversário amanhã, tá? Para os fãs de Malta Jones, mandem os parabéns para ele amanhã, porque eu avisei 12 de outubro. que dar os parabéns antes é sinal de maus agouros. E, por fim, a Fernanda Alves. Boa tarde, Fernanda. Bem-vinda ao Linha de Frente. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar os assuntos de hoje. E, Malta, é o seguinte, nós ficamos aqui em cima dos políticos, né? Mas vamos voltar aqui para os influenciadores, para os jornalistas. Felipe Neto e aqui o Reinaldo Azevedo. O que aconteceu com eles? Porque eles não vão ter uma pasta. Eles não estão nesse jogo. O que aconteceu? Não, o que pode ter acontecido? Primeiro, quero agradecer essa audiência que nós tivemos aí a semana passada, 1.100.000 de telespectadores que ficaram nos assistindo. Eu do lado aqui desse ilustre lorde, muito obrigado, desse muito conservador, obrigado. Porque eu acho que é importante a gente deixar bem claro. Do lado de um grande conservador tem um grande lorde. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso ficou gravado para mim. Mas voltando ao assunto aqui, eu quero falar o seguinte, pessoal. Eu acho que eu vou sustentar o que eu falei a semana passada, que a política é a arte da harmonia. Mas essa harmonia é a harmonia da falsidade, porque é incrível como eles são falsos. É verdade. São muito falsos. Você vê o Alckmin, você vê essa garotada que está entrando na política, e isso não é correto. Hein, Thiago? Não é. O Leonardo disse que o Lula conseguiu, né, uma gama de apoiadores, eu diria uma gangue de apoiadores, porque ao ponto que você é rechaçado pelos seus adversários e depois, por algum outro motivo, seus adversários passam a esquecer, né, de te chamar de bandido, de chefe de quadrilha, de maior ladrão, de voltar à cena do crime e como se apoiam agora como se nada disso tivesse acontecido, isso é mais do que uma hipocrisia, isso é uma falsidade e brinca com a cara do eleitor. Exatamente. Só que o eleitor É a música do Fábio Júnior. Esqueça se ele não te ama, esqueça se ele não te quer. O eleitor enxerga isso. E quem são essas pessoas para falarem mal do Lula se o próprio Palocci falou? Se o próprio Palocci, na sua delação, disse que ele recebeu mais de 350 milhões do Emílio Odebrecht em propina, em dinheiro, para tocar o seu próximo projeto de poder. Então, quem é Fernando Henrique perto de Antônio Palocci, ex-chefe da Casa Civil de Lula? Malta, deu detalhe que o Malta foi breve, deu seu detalhe. Malta, você falou da arte da harmonia. Infelizmente, a política é a arte da harmonia. Infelizmente, meu amigo, nesse país nem a harmonia do samba durou. Não, é verdade. Vamos lá. Infelizmente. Mas, Caio, eu vou falar uma coisa sobre o Palocci. Ele é incrível como ele sustentou as pesquisas, né? Porque essas pesquisas ele sustentou, ele pagou pesquisa. Não foi isso que o Lula fez com ele? Exato. Bom, mas vocês tocaram aqui no assunto do Palocci, né? E o que me remete a Lava Jato. E que me remete também a essa questão de ser inocente, de ser culpado, de ser inocentado, de ser descondenado ou desprocessado. Léo Grandini, meu caro acadêmico em direito, o que é que você acha dessa lambada, dessa dança do pega, estica e puxa com a Constituição feita pelo STF? Não, você foi brilhante, Pavinato. Guardadas as devidas discordâncias ideológicas, você foi extremamente técnico e você foi muito preciso na sua fala. O Supremo, ele errou
né, e mostrar em que página dos autos que existem provas contra o Lula. Não existe. Né? Existe. Inclusive, não existe. Se você me dá os autos aqui, eu vou te mostrar. Não. Mas você não leu. Aí eu sou boa. Não, aí é brincar com a cara das pessoas. Não, então mais de 20 juízes cometeram erro. Caio Mastro Pelo amor de Domênico. Deus. Caio Mastro Domênico. Deixa eu dizer uma coisa. É só ele mostrar. Deixa eu dizer uma coisa. Mas tá nos autos, Ele nunca querido. mostrou. Você leu? Eu li todas as dezenas de Gente, páginas. só mudou o lugar. Vocês não leram, então Há provas concretas, com relações. Vocês não leram. Calma. Vocês não leram os autos. Vocês não podem falar. Não. Crianças. Vocês não leram. Aí é fake news pro telespectador. Vocês não leram, Isso é uma afronta a quem tá nos assistindo. Crianças, por favor, paz no coração. Ontem eu e Tomé Abduc tivemos aqui um momento lindo de confraternizar, de respeito. Né? Ganhei um beijo do Tomé Abduc ontem. Ainda bem, viu? É o Tomé. Então nós não vamos mudar o tom deste programa. Não vamos. Vamos tentar, pelo menos. Isso aqui vai ser um chá, se não for das 5, é dos 5. Então deixa eu responder essa Caio Mastro Domênico. Caio Mastro Domênico, com classe e elegância. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E a gente continua aqui, né, nas outras redes, porque nós estamos em todos os lugares. Todos os lugares. A gente está na TV, a gente está no rádio, TV, e a gente está Império. online. Jovem Pan A gente está Império. online também. Então, a gente tem que fazer um break de vez em quando de um para outro, tá? Mas a questão, ela é polêmica. Por quê? Os presidentes é quem indicam os ministros. É claro que eles vão indicar pessoas mais alinhadas a eles. Sim. Isso é natural. É por isso, né? que o Senado tem que sabatinar. Você já viu o Senado sabatinar direito algum ministro do STF depois do Jarbas Passarinho nos anos 80? Olha, só Que se foi a for o última meu- só se sabatina for que existiu. O Já meu viu parente recusar um? moreninho, Magno Malta, eu já vi. Eu já vi ele fazer Realmente, ele mandou exatamente bem. Com Alexandre de Moraes. com Alexandre de Moraes. Realmente. Então, Lorde, tá aí Então, registrado. é um problema muito sério. E ele voltando, é um parente moreninho, né? Magno Malta, Mário Malta. A gente não tem segurança jurídica, Léo, nesse país. Né? A democracia depende da segurança jurídica. Com certeza. Né? certeza. A gente não pode ficar nesse vai e vem, especialmente num vai e vem que envolve uma eleição majoritária para presidente da República. Não, e uma eleição não. É muito complicado a gente pensar nessa coisa da democracia, uma vez que foi julgado, condenado, preso, avaliado em terceira instância, e do nada... Ah, peraí, não é aqui, é ali que nós temos que julgar. Então, assim, é brincar com a cara das pessoas. Olha, o correto é dizer Essa justiça é mais falha. O correto é dizer instância especial. Não, que desconhecemos. É muito insano. Que A gente desconhecemos. tem primeira e segunda instância, mas depois Aí, tem três, quatro, exatamente. cinco. Não, é normal questionar. Só que, querendo ou não, assim, a gente pode debater aqui, e até eu acho que não deveria ser matéria, objeto de discussão, porque é um assunto jurídico, técnico, eu acho que tem que ser feito por ministros do STJ, do STF, desembargadores, juízes, advogados renomados. Mas já que nós estamos discutindo esse assunto, a gente pode discordar, a gente pode recorrer. saudável. Agora, a decisão judicial tem que ser cumprida. Não, mas Tem que nós ser estamos cumprida. em segundo turno de um gestor, de uma pessoa, de um chefe de Estado, onde ele foi condenado. Você falou que não, isso é Não, uma ninguém mentira. disse que isso não. é uma falácia. Ninguém disse que não. Ele foi Você tá inventando condenado, coisa. ele foi Fake news. condenado Ninguém em disse que três não foi condenado. instâncias, Ninguém disse que não foi com condenado. provas Ele foi concretas, ele só foi condenado no lugar errado. Não existe ex-ladrão, existe um ladrão no lugar Deixa errado. o tio Pablo colocar o termo jurídico bonito. Não teve Ninguém vai trânsito em preso a julgado. troco de nada. Não, Ele teve foi trânsito em julgado. Teve. Crianças, anulados, não teve expressão trânsito da em julgado. Claro Ele que foi teve. condenado, Teve, gente. Ele é mas não foi advogado, culpado. Pavinato, pelo amor de Deus. Ele foi condenado, mas não foi culpado. Porque o Isso STF tem que ser mudou. discutido na mesa, assim, com pessoas que não são do direito, porque o nosso Congresso não tem só juristas. Sim. E se o nosso Congresso quisesse, população ele tá assistindo. mudava o marco do trânsito em julgado dentro da lei processual penal. Por que não o faz? Por que não trata desses assuntos macro, que são importantes e que de fato atendem ao anseio da população de ver os criminosos presos? Sejam eles políticos, sejam eles do colarinho branco
ou do colarinho sujo de sangue. Quanto custa Então, isso? o processo, ele precisa ser revisto pelo Congresso dessas eleições. Thiago, deixa eu só posicionar um detalhe. Claro, você me pede. Por que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Eu quero deixar uma questão aqui na mesa e eu quero ver a opinião dos nossos... Não vá me jogar granada nesta mesa, que agora ela está em paz, hein? Aqui tá tudo tranquilo. Mas olha, eu vou fazer uma analogia assim. Eu, como funcionário público, eu tenho um salário, eu como caviar, eu como camarão, tomo vinho. É gostoso o caviar, Malta? Horroroso. Olha, com limão. nunca vi, só com limão. Então, Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: eu, como funcionário público, e não fui eleito, eu acho que a analogia seria essa. Nós temos aí 11 funcionários públicos, tira 2, são 9. Eles são ainda funcionários públicos. Eu acho que eles estão percebendo, eles estão calados desde quando teve o primeiro turno. Não, eu vou ter que falar. Tá aqui, ó, tá engasgado. Então é o seguinte, desde o primeiro turno, eles estão calados. Calados, você não vê ninguém berrando, ninguém gritando. Por quê? Porque eu acho que eles perceberam o time que está entrando. Perfeito. É verdade ou não é? Perfeito. 41. E eu acho. 41 senadores bolsonaristas. Não, outra coisa que eu acho que é importante, que a oportunidade da gente dar um checkmate é agora com o Bolsonaro no debate. Porque o Bolsonaro, ele não precisa dar recado pro Lula. Ele precisa dar recado pro povo, deixar bem claro a situação de tranquilidade pro povo e dar o recado pro STF. Moçadinha, tá entrando gente nova. E vocês podem ter certeza que o primeiro a ser degolado, né, é o que está mais em evidência aí. Enfim, eu quero deixar Degolado. Não, degolado. Expressões, uma figura de linguagem. Olha, mas vamos continuar em Brasília. Eu vou deixar aqui, eu quero a opinião de vocês. Estamos com muito recado. Eu quero a opinião de vocês. Essa questão de recado é complicado, que vira telefone sem fio, a mensagem chega errada. Quero saber como você, funcionário público... Eu não sei, que você eu nunca fui tudo funcionário isso? público. Eu não sei, eu nunca estive na corte estatal brasileira. Desde os 9 O negócio tá feio, pessoal. Eles estão calados. Nunca estive. Eles estão vendo que o time que está entrando aí é um timaço. Mas esse pessoal que eu vou falar agora continua sendo da corte estadual. Não, são príncipes do Estado, na verdade, porque são ministros. Ainda bem que a Ivete Sangalo não saiu candidata esse ano. Porque aquela música do amor canibal que comeu o coração ia ser um problema sério. Ô, Léo, o presidente Bolsonaro, ele diz que ele fala demais. Até demais, né? Ainda bem que ele sabe disso. O hino do segundo turno, né, dessa eleição podia ser aquela música da Maísa. Você não lembra da Maísa, mas já ouviu falar da Maísa? Da Maísa, grande cantora. Do Balão Mágico? Não, a Maísa. Maísa, quando fala o coração, alguém viu a série? Ela tem aquela música famosa demais. Maísa Matarazzo. Exatamente, Maísa Monjardim Matarazzo. Grande cantora brasileira, aplaudida em pé, né, no Olympia, em Paris, quando cantou Nemequitepá, uma das maiores vozes brasileiras. Ela tem uma música famosa que podia ser o hino desse segundo turno, né? Todos acham que eu falo demais, Jair Bolsonaro, e que ando bebendo demais. Lula. Parece mais Bolsonaro, né? Com essas falas, mas quem tá bebendo é ele. Pode ser o hino. Quem tá tomando umas aí. Tá difícil, Léo. E aí, Léo, você achou sacanagem editar esse negócio do canibalismo? Porque o canibalismo foi o seguinte, ele foi numa aldeia, né? E os índios, morreu um cara, e eles iam fazer refeição lá com o decujos. E ele queria ver. Aí fala assim, não, você só pode ver se for para participar aqui, se for para pegar um bocadinho. Aí cortaram ali, eu até comeria, etc e tal. Não é sacanagem isso? Ou chumbo trocado, ou tá tudo perdido. Ali a leitura. Já viu o Lulaflix, Fernanda? Não. Não? Já viu esse vídeo do PCC? Sim, eu vi porque eu viria... A voz é do Marcola? Então, eu vi dizendo que não teve veracidade do vídeo nas redes sociais, que eles
não comprovaram que seria do Marcola. Mas eu acho muito difícil, até rio, ó. Ele mesmo acredita que seja. Mas eu tô rindo do que você falou. Ele mesmo acredita Preste que atenção Como ela Safado. passa pano, Não, porque mas não é verificável, ela tá passando pano. Eu não estou passando pano, eu estou falando uma coisa em cima do que ele me perguntou, que eu não quero dizer que é sem termos certeza. Então tudo bem. Então Não, eu acho que eu não aquela posso que falar bonito. que é. Mas eu tô ela fez quietinho, aqui. eu tô quietinho. E eu nem estou defendendo Lembra do Lula, Lula? mas eu não acho Aquela voz, correto tudo bem. defender uma Ele coisa gosta. que nós não O temos Leonardo certeza. é o Léo Fala aí, Treta. fala. Foi colocado como falsa. Então, E era Mas foi de- dado agora. Mas ele a voz do Lula foi dada como falsa. E era cientificamente comprovado que era dele. Acabou. Em um desses pronto. últimos Mas áudios aí eles deu estão de bobagem. Logo, logo a gente vai descobrir porque que é foi ele assim. que falou, uai. E o É Lula, assim, e o PT? você tá falando do canibal, você já chegou no... Então, é assim, né? Falar de mudou. política. Paulo Maluf já ensinava. Doutor Tá? Paulo. Doutor Paulo, tá? Doutor Paulo. Admiro, hein? Um homem de direita. Um homem de visão. Sim. Um homem de visão que conseguiu fazer valer nacionalmente para muito eleitor o lema rouba mais faz. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Graças a Deus está mudando o E Brasil. é um slogan usado Tá até mudando hoje, o Brasil. né? Olha, Agora é você rouba e não faz. Então presidente aí. pronto, rouba mais faz. Agora é tem roubo e não ninguém- faz com o Bolsonaro. Quem que não fez? Então me fala o que o Lula fez que o Bolsonaro não fez no governo dele. Já que você é tão Aproveitar o Não, você quer falar do quê? Você vai falar o quê? Eu não sou defensor do PT, eu sou defensor da legalidade, da justiça, da Você lei. está falando que Eu o não sou defensor PT, do não, PT. o PT Não ganhou fez e nada o do PT. governo Bolsonaro não fez. Então me coloque Não, então a números. gente vai começar, a pauta é essa, então vamos falar o quê? Sobre obras, Calma aí, sobre calma aí. sobre Então, diplomacia, traz a sobre mesa. Calma aí. ambiente, Então não sobre traz a economia. mesa. Calma aí, vou fazer um de Pra pavinato. gente não Calma, dar- crianças. Calma, Calma, crianças maracujinas. Peraí. Deixa eu aproveitar Aproveita. aqui e interpelar um pouquinho Eu odeio o o verbo Léo. aproveitar, sabia? Nada Eu não pessoal, gosto do mas verbo aproveitar. trazendo, Você é um lorde, imagina. trazendo aqui para discussão o assunto que ele citou da corrupção com o orçamento secreto. Né? Isso está sendo comentado em todas as redes sociais, por todos os candidatos, está no cerne da campanha do ex-presidiário Lula. Então, a gente precisa esclarecer o que é de fato esse orçamento secreto, tá? O orçamento... Antes de você responder, tem como um candidato que não tem plano econômico falar, criticar o orçamento? Você me dá um minuto? Eu quero... eu vou... Me dá um minuto. Agora eu peço licença. Nós vamos falar agora sobre o plano econômico do Lula. Roubamos as pautas agora. Não, eu Tá, acho não que... tem plano econômico, por isso que eu tô em silêncio. Olha a Peraí. defesa. Vocês olha a querem defesa falar o pra orçamento falar. secreto, não tem plano econômico, é por isso que eu tô em isso silêncio. daí, Quer que isso aí, traga ó, a mesa o Eu quero assunto a economia, sobre vamos trazer a pauta. economia, vamos Eu quero que vocês Vamos falar de tragam orçamento Olha, secreto? Nós só vamos trazer Caio. economia agora Peraí. quando vocês me trouxerem aqui o Paulo Guedes do Lula. Não, ô, Diago, deixa eu falar Meirelles, só um tô detalhe. Não tem, Meirelles já esse é garantiu, um Meirelles não checkmate. tá. Peraí, Caio. Não, tá voltando com o Léo, Meirelles, não, esse não. vai ser o checkmate no debate com o Lula. A hora que o presidente começar a perguntar qual é o plano de governo do nosso amigo. A nossa mesa não tem nada a ver com isso, Malta. Coitada checkmate. da nossa mesa. É um checkmate. Tá? Caio Mastro, eu te cortei. Você ia falar sobre o orçamento. Um assunto termina em outro sempre. Agora são 15 horas e nós estamos aqui discutindo os temas que estão pegando fogo no segundo turno dessas eleições. Nós acabamos de falar aqui a questão do vídeo que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PCC, ao pedido ao TSE. Chegamos aqui ao tema do orçamento secreto, falamos de Ivete Sangalo, falamos de Fábio Júnior e o tema que era PCC continua sendo o PCC. Mas não continua sendo PCC, continua sendo bandido. Né? Beleza. Porque PCC para mim é sinônimo de bandido. Mas vamos lá. O levantamento feito pelo site antagonista Malta, essa você vai gostar. Não, eu tá? queria só O só pra levantamento deixar light, feito só pra pelo deixar site. light. Essa é ótima, sempre é ótima aqui. O levantamento feito pelo antagonista mostrou vitória esmagadora de Lula sobre Jair Bolsonaro entre os presos provisórios que puderam participar das eleições do primeiro turno. Nas 222 sessões eleitorais analisadas em 19 estados e no Distrito Federal, o candidato do PT teve, pasmem,
80,59% Apenas. dos votos válidos contra 15,79% do candidato do PL, Jair Bolsonaro. Dos mais de 14 mil presos autorizados a votar, bandido é bandido. pouco mais de 11 mil apareceram. Significa que nem todo bandido é bandido, né? Vamos lá. E aí, Malta? E o detalhe é o seguinte, ele não tem nada a ver com o PCC. Isso é Não, algo... eu tô falando todos os presos aqui. Agora é não tem nada a democrático. ver. Não. Tem comando vermelho, tem comando rosa. Pode ser processado, cuidado com as Tem, tem muitos presos. Né? É o dado aí. É reverência. Eu acho que... Só um detalhe antes de falar Sim. sobre o PCC. Eu quero deixar bem claro que antes do Bolsonaro ser canibal, eu preferia que ele era o extraterrestre. Você lembra desse detalhe? Que ele era o extraterrestre? Vocês lembram? Não. Que saiu aquela mídia. Eu só lembro que da Gretchen não, falar que é eu isso prefiro ele A extraterrestre. tiazinha. Não. Mas eu prefiro. Eles iam pra Machu Picchu, viu? Do Bolsonaro. O ET Bilu. Eu também Mas o que você tô acha desse dado? Eu acho que é fato, né? É um fato. A gente está vendo aí tanta discrepância com relação ao eleitor. E eu acho que esse pessoal que está dentro de presídio festejou, principalmente aqui em Pinheiros. Foi uma festa enorme. Eu acho que para eles é importante, né, Thiago? Você está preso e você sabe que você tem mais uma conversação, você tem mais um elo, Eu né? não sei nada, eu nunca fui preso. Não sei nada, não. Ainda sei bem. nada. Eu falei, como preso? Você come, mas aí é canibalismo. Desculpa. Lorde. Me desculpe. Então, E aí, acho que... Léo, o que você acha desse dado aí? Eu não acho nada, né? Nem acho nem desacho. Eu acho que 80%, o que o dado está mostrando, que 80% dos presos que podem votar de forma preventiva, de forma preventiva e tal, eles votam em 80% no Lula, né? Agora, eu quero a você que está aí de casa, inclusive já virou um bordão meu aqui, inclusive, dê um Google e vê e pesquise quem venceu nas áreas de milícia no Rio de Janeiro. Aí você vai ver também quem venceu. Eu acho que isso não tem nada a ver. Rio de Janeiro desse Rio de tamanho, Janeiro. né? Mas quem que fez pesquisa? Mas é a base da família Bolsonaro. Quem fez pesquisa lá? Quem subiu no Então, morro? eu acho que isso não tem nada Eu não vi pesquisa, Quem subiu no morro? Foi quem proibiu a polícia de subir no morro. Na cidade, no município do Rio de proibiu Janeiro. a polícia de subir no No morro. Quem município fez a do Rio de pesquisa? Janeiro. Quem que fez a pesquisa? Os órgãos responsáveis por isso. O Datafolha. Não, o TSE. O TSE, se você não sabe, na favela tem urna, as pessoas votam também, né? E se você pega o mapa do município do Rio de Janeiro, toda a Zona Oeste, toda a Zona Norte, toda a área dominada pelas milícias, Jair Bolsonaro venceu. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer absolutamente nada. Então o que mostra... Não, isso não quer dizer nada. Quer dizer que Bolsonaro ganhou em área de milícia, Lula ganhou dentre presidiários presos de forma preventiva. E daí? Eu não tenho nada para dizer sobre isso, porque não existe nada a dizer sobre isso. É um fato, é um dado, beleza. Lula foi eleito por 80% dos presidiários presos de forma preventiva. Legal, o que você quer que eu discorra sobre isso? Eu não tenho que discorrer sobre isso. Eu também acho Alguém quer falar sobre dado? Alguém tem dado? Eu acho que é muito difícil a gente querer algo em cima de um presidente que apoia a legalização das drogas, fala do aborto abertamente e volta atrás porque Lá ele vem o precisa. Furto de O celular. aborto tem que ser porque virou pauta de candidatura de eleição. Uma coisa que não deveria nem ser discutida na sociedade, uma vez que ninguém fala em prevenção, Até em porque doença. o presidente nem tem competência para falar Não, disso. É a não mesma tem, não coisa tem que falar útero, não menstrua. canibalismo. Quem tem que falar disso é a mulher. A mulher aparece todo resolve ano. se ela vai tirar ou não o filho, apesar de não estar na nossa Eu Constituição. gostei. Apesar de ser lei para os estupros. Mas assim, você fica falando o tempo inteiro em aborto, você está trazendo o quê? Os cristãos ao seu lado. O Lula uma vez é contra o aborto, não que a gente está colocando o aborto agora na mesa, mas já que veio o assunto, virou pauta de eleição. Uma coisa que não deveria nem ser falada, já que não está, virou apologia à Constituição. Nós não podemos fazer apologia ao aborto, uma vez que isso não é lei no nosso país. E outra, nós devemos falar para as pessoas que
não tem que ficar grávida, principalmente meninas com 12, com 11 anos que acabam menstruando. Isso é uma questão de educação dentro de casa e não das escolas. Não tem que ser pautada em cima de eleição ou não. Nós devemos sim falar em informação de como não ficar grávida, em prevenção, métodos anticoncepcionais, camisinha, apesar disso ser uma coisa que todo mundo distribui, mas pouquíssimas pessoas sabem, e deveria ser mais abordado o assunto da prevenção e não do não ou Olha, isso a favor. porque, antes do Caio falar aqui, isso porque a gente começou no presídio, hein? O presídio tem um ótimo método anticoncepcional. Vou voltar no para ele. presídio ninguém engravida. E um detalhe importante... Pera, deixa o Caio, ele pediu aqui. E um detalhe. Malta. O padre Kelmo deixou bem claro isso no debate. Sobre? Que no presídio... Aborto. No presídio... Ué, quando ele questionou... Vamos lá, Caio. deixa eu falar um pouquinho. De rachadinha, desvio de 54 milhões de reais no ano de 2019, quando ele ainda era deputado estadual. Além das buscas, a justiça determinou o sequestro de seus bens. Lula e Paulo Dantas tinham caminhado, né? E também tinham caminhado e tinham caminhadas agendadas, né, pelo Estado para essa quinta-feira, depois de amanhã. Amanhã que é feriado, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. E também aniversário do Malta Jones. Faz o L. Bom, Faz o L. Faz o L. Léo, olha, eu pergunto a você porque... Você introduz, né? Isso é claro. O anti-horário, como diz o Negão. Como isso Canhota. prejudica o Lula? Como você vê? Porque você é um eleitor do Barba. Eu não declarei voto. Todos nós sabemos aqui. Do Nai. Eu não declarei voto. Né? Tem coisa que não dá para enrustir. Eu não voto em Jair Bolsonaro. Tem isso eu coisas digo. que não O dá resto- para enrustir. Você vai anular? Ele vota Bom, mas no vamos candidato lá. que não tem nenhum projeto de governo. Calma. Como é que Não, isso... não, Léo, como é- Isso qual é o pode projeto? impactar? Não, qual é o Se você projeto? ler as diretrizes, tem 21 páginas, você pode dar um Google, você vai encontrar em qualquer site, inclusive tem no site do Partido dos Trabalhadores. Ideologia de gênero, encontrei no Brasileirinhas. Agora, o termo ideologia de gênero, o termo plano de governo, O projeto diretriz de governo. No Xtube. Isso Vai lá, imprensa. é uma questão Eu conceitual. encontrei no Xtube. Mas vai, projeto, o que né? você acha? Desconheço esse site. Mas eu quero escutar o que o Léo acha sobre a prisão do Léo, governador. Léo. vamos lá. Vamos voltar ao assunto. Vai lá, o que você acha, Léo? Então, mais uma vez, enquanto a voz aqui, não de esquerda, mas a voz legalista desta mesa, né, e a voz que defende a lei acima de A tudo. voz do Brasil. A lei acima Voz de popular. tudo, o Estado de Direito acima de tudo, porque prisão é algo que eu preciso deixar claro para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes e para todo mundo aqui na mesa. Ele foi Mas já afastado perdeu. Por e esse ele tinha escândalo agora a hoje- caminhada com o Barba. Não, no ele já- presidente Lula. Já Ele é foi. fechado. Eu acho que se a decisão da justiça foi essa, eu espero que tenha sido feita de forma técnica, né, embasada, com uma série de indícios. Agora, eu particularmente não posso entrar nos meandros, nos detalhes desse afastamento, porque simplesmente eu não li os autos, eu não li o processo, eu não li a decisão. Ô, Malta, você não acha o seguinte? Quando o dinheiro some e depois ele reaparece, né? É fantástico. Teve uma coisa, né? Não pode fantástico. falar, não Eu teve acho crime, que- né? Porque, porra, é Ou muito devolvido, dinheiro. Não, né? eu acho- E quando dinheiro. é devolvido. É muito dinheiro. É o Mr. M? Não, é O cabeça do Mr. M? governo não tem que ser responsável por todo o esquema. Esquema, eu digo assim, técnico, tá? Os secretários, etc. Quem vai trabalhar com o quê. Ele tem que estar ciente de tudo, ele tem que ser responsável por todos. É como na legislação brasileira, o empregador, ele responde pelos danos causados pelo seu empregado. Isso se chama responsabilidade civil objetiva. Né? Mesmo que o empregador não saiba, não tenha culpa, ele responde. Então, ele responde por quem foi vitimado. Depois ele tem o direito de regresso, ou seja, de pedir de volta aquele prejuízo que o empregado deu. Você não acha que quem se coloca no papel de mandatário, de chefe do executivo, tem que responder objetivamente? Não pode sair com a desculpa do eu não sabia? Isso é uma realidade. Eu respondendo pelo projeto Não Brasil, e a gente tem essa perspectiva de mudança, né? Os movimentos conservadores vão atuar em 2023 de uma forma rigorosa dentro do plenário. A capacidade é no máximo 300 líderes.
eu acho que a gente vai começar a exigir o que o Brasil precisa. Eu acho que o povo brasileiro vai ter que confiar nessa liderança de movimentos conservadores que está no país inteiro, que estão se organizando, e essa é uma forma de a gente pressionar os senadores, os deputados federais, para que a gente consiga exercer a cidadania. E aí sim a gente pode cobrar dinheiro, mudança administrativa, pautas como mudança administrativa, jurídica, política. Eu acho que a gente começa fazendo um trabalho de base com essa integração desses movimentos conservadores para poder pressionar. É fato. Muito bem. Você, senhor, você acha que tinha que valer uma regra dessa? Comentando sobre o governador de Alagoas, a prisão dele, eu gosto dos comentários do Léo, acho que o Léo é muito preciso quando ele fala juridicamente, quando ele se posiciona, eu acho isso muito positivo. Mas, Léo, você foi isentão agora, a gente precisa fazer uma análise, né? Como cidadão, a gente precisa fazer uma análise. Então, eu não sou da esfera jurídica, mas nós temos aqui STJ do Estado de Alagoas, Ministério Público do Estado de Alagoas e Polícia Federal envolvidas nessa prisão. 54... É o TJ. É o TJ? Exatamente. Obrigado pela correção. 54 milhões de bens bloqueados até o momento, né, para um governador que ganhou esse cargo, né? Ele praticamente ganhou esse cargo. Pesquisem aí, vou dar uma de Léo aqui. Pesquisa no Google como ele foi parar no cargo. Então, sim, essa avaliação é possível ser feita e sim, ao que indica, um processo de corrupção muito tangível, né? Não transitou em julgado, beleza, mas não precisa. São 54 milhões de reais em bens já bloqueados desse governador. Então, há sim aqui um indício fortíssimo de corrupção e liga ao ex-presidente Lula, ao ex-presidiário Lula. Eles tinham uma caminhada para quinta-feira programada por Maceió, o que não vai acontecer, não vai ser feito o L nessa caminhada, porque o L de ladrão acabou preso. Boa. O que aconteceria, Fernanda, se você visse os dois caminhando na rua lá em Maceió, na quinta-feira, depois do feriado? Já com essa notícia? Já com essa notícia. Primeiro seria ovo ou seria tomate? Seria ovo, xingamento, ovo podre. tudo de pior, né? Primeiro porque a gente está falando de um ex-presidiário com um atual... Não é raiva, são fatos, são coisas que a gente não deve ter pra gente de novo. Foram anos de poder que não tiveram uma opção e colocaram o Bolsonaro e agora estão fazendo o inverso. Não temos opção, vamos voltar o Lula. É muita burrice de um eleitor voltar um governo que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, eu me sinto inteligente o suficiente para não colocar aquilo que nós já temos a certeza, né? Então, eu nem queria votar no Bolsonaro, apesar de ser uma pessoa de direita, mas eu não tenho opção. Eu não quero aquilo que nós já sabemos, o histórico. Vamos ser um pouco mais inteligentes, vamos dar chance para, de repente, isso não ser... O brasileiro tem memória curta, não é um voto a favor do Bolsonaro, é um anti-Lula, anti-PT, anti-esquerda. Eu não quero esse governo de novo no poder, porque vai ser mais um monopólio. Você acha que o povo tem memória curta, Fernanda? Não, o povo é ignorante mesmo. Não é nem isso. Não, e a palavra ignorante, é importante dizer o seguinte... Não, mas eu quero afirmar, porque é muita essa palavra ignorante não é uma ofensa. É o fato de ignorar fatos. Não, falta de informação. Falta de informação. Não, a ignorância pra mim é isso. Às vezes falta pode de ser informação. algo... E o que tarda é não buscá-la, né? Mas você não acha que todo mundo tem no Google?